Estou muito feliz com o convite de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada pelo convite ao Michael, à Sônia, estar aqui nessa casa de oração e que se liga à espiritualidade de uma forma muito própria, né? E ajudando tanto os irmãos encarnados como desencarnados a encontrar o caminho da luz e o caminho espiritual, que é o que cada um aqui realmente busca, né, nesse momento atual. Eu sou, né, Eva Maria de Jesus Mahadeva. Eu nasci em Salvador e ainda criança eu vim morar aqui no Rio, não sabendo eu que era por conta da missão que eu tinha que assumir. Vivi um pouquinho tempo aqui, eu tinha 1 ano de idade quando cheguei aqui. E quando a gente começa a falar sobre o xamanismo, eu preciso contar como é que a gente chega a esse local, né? Falar sobre o xamanismo hoje é falar sobre vida diária. Então, antes de começar a falar esse tema que está tão em moda hoje em dia, né? Eu preciso falar com vocês como eu cheguei até essa vida e esse modo de viver agora. Hoje eu faço cerimônias com ayahuasca, eu sou dirigente de Aya Sapocá, sou terapeuta multidimensional, oraculista e leitora de registros acásticos. A minha busca na espiritualidade começou ainda muito criança, né? Em torno de 3, 4 anos eu tinha uma mediunidade de ouvir e ver. Mas meus pais, eles eram evangélicos, né? Seguiam uma linha evangélica, mesmo não sendo praticante. E eles muitas vezes me davam medo, né? Me metiam medo dessa espiritualidade. Eu ainda tinha 3, 4 anos. E a primeira vez que eu me recordo de ter contato foi ouvindo a gargalhada de Exu. Ele gargalhava, né? E eu falei, eu achava graça também, porque eu era muito pequena. Eu dizia, mãe, quem tá rindo? Aí ela, ninguém, menina. Aí eu fiquei assim, não é possível. Eu criança, né? Criança, aí tá, deixei pra lá. Aí uma outra vez que eu ouvi a gargalhada dele, eu falei, mãe, aquela gargalhada de novo. E eu rindo, né? Criança. Aí ela falou assim, ah, meu Deus, temos que levar essa criança pro hospital lá, para um sanatório, porque ela vai ficar lá mesmo. É maluca essa menina. E aí eu comecei a ter medo da espiritualidade. Foi aí que começou o meu drama. Ter medo porque eu via, assim, os espíritos, e aí quando eles queriam se aproximar para conversar, eu tinha medo. E aí eu comecei a não dormir mais à noite, não dormia mais, com medo. E aí outros espíritos fazem, né, quando você tem medo da espiritualidade, aí outras coisas vão se aproximando de você. E aí eu passei uma vida inteira com medo dessa espiritualidade. Ainda criança, frequentei a igreja evangélica. Fui durante 10 anos testemunha de Jeová, pregava de casa em casa, lia muito a Bíblia. Muitas pessoas devem ter queimado a comida por minha causa, porque sempre a gente chegava no horário inconveniente, né? Ou era muito cedo, 9 horas, já acordando as pessoas, ou era perto da hora do almoço. Mas aquela época me dava uma felicidade tão grande, eu tinha em torno de 11, 12 anos, sabe? E você estava numa vida espiritual muito cedo. As pessoas não entendiam o porquê, nem meus pais entendiam, eles não eram de religião nenhuma. E além de eu ir, eu levava minha irmã e meu irmão junto. Eram nós 3 ali pregando de casa em casa, e os 2 em casa, não ia para religião nenhuma. Né? Engraçado isso, lembrar. E aí teve um tempo que aí com lá, né, é uma religião um pouco rígida, as pessoas acham que não, mas tem uma doutrina bem rígida. E aí, né, a pessoa vai crescendo, ficando adolescente, 18 anos, 19, começa a querer ver as coisas do mundo.
E aí eles começavam a dizer, lá tem eles pregam que a pessoa não pode ter relações sexuais antes do casamento, né? É fornicação, é proibido, não pode, é uma doutrina bem séria e os jovens ficam, né, enlouquecidos uma hora porque é muita pressão. E aí eu comecei a sair e aí eu comecei a ficar um pouco diferente. E as pessoas perceberam, né? A pessoa começa a criança de uma religião e você vai ficando adulta e aí as pessoas vão percebendo que você está mudando. E aí toda vez tinha lá umas reuniões tipo como se fosse um confessionário, né? Vinha, e aí? Você está saindo muito, não está vindo? Está acontecendo alguma coisa com você? E aí teve um dia que eu falei, eu tô saindo aí com um rapaz... E não era de lá, né? Não fazia parte da religião. E aí eles falaram, vamos ter que te afastar, porque você pode desencaminhar outras meninas que estão também no mesmo caminho. E aí o meu mundo acabou, né? Imagina, desde criança você indo para um local, que você ali só tem aqueles amigos, só conhece aquelas pessoas, e aí você fica sem chão. E aí eu fui... Né? Quando eu falava com eles na rua, eles viravam as costas, né? Porque você, para ele, a pessoa deixa de existir, não é mais irmão. E aí foi nessa época que aí começa um sofrimento, né? Quando você se afasta de Deus, da criação, do universo, de acreditar que existe um todo, um ser que cuida de todos e de tudo. E aí eu comecei a não acreditar em nada. Me afastei completamente da espiritualidade. Completamente. E isso levou muito tempo. Muito tempo. Eu não ia para religião nenhuma, não frequentava mais nada. Até que nesse tempo, né, a vida vai levando você por vários caminhos e você vai, né, criando uma família, tendo filhos e tudo mais, e vai seguindo um caminho sem Deus, é um caminho muito ruim, sabe? As pessoas pensam que é a coisa boa, mas não é. E aí um belo dia cheguei aqui no Rio, num desespero, né? Cheguei aqui no Rio com uma mochila nas costas e um computador. Isso foi em 2011. Retornei para o local que meus pais tinham me tirado, né? Que eu tenho certeza que minha caminhada era para ser aqui. Mas voltei para lá, retornei há 12 anos atrás. E quando eu retornei no meu desespero, continuei na minha espiritualidade agora sendo budista. E no budismo eu levei 10 anos. Lá eu aprendi a recitar um mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo. E esse mantra, durante esse período todo, né, me levou assim, um estado de iluminação, de alegria, de felicidade, de paz interior. Eu entendi quando cheguei agora, eu entendi tudo o que aconteceu, todo o meu trajeto, eu olhei para trás e entendi. E por que eu tinha ficado 10 anos no budismo, né? Era como se a espiritualidade falasse assim, vamos deixar ela aqui para ela não se desviar de novo? Porque se deixar ela solta, ela vai se desviar e aí capaz dela não voltar mesmo. Vamos deixar ela aqui e aí ela vai ficar mantrando, ensinando outras pessoas. Deixa ela ficar aqui que é melhor. E o meu despertar para eu desistir das religiões, assim, a princípio, né, alguma doutrina, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia que eu acordei. Eu falo que eu estava em um sono profundo, né? Assim, em um sono, por que eu falo isso? Porque você está ali seguindo aquela doutrina e tal, aí você acaba entendendo aquilo ali, vai falando para outras pessoas. Em 2021, em uma das reuniões, quando falou uma palavra lá, eu fiz assim. Aí o que eu estou fazendo aqui? Foi bem assim mesmo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Já deu. E aí eu falei, aí eu fui para casa sem entender o porquê daquilo. Fiquei realmente sem saber o porquê. E hoje eu vou dizer porquê, estou contando a história para dizer a você o porquê de tudo isso.
E aí quando eu saí de lá, falei para eles que eu não queria mais, que já tinha dado um tempo, para mim já tinha dado o tempo necessário, 10 anos era bastante tempo, ali eu aprendi a liderar pessoas, né? Eu fui responsável de bloco, eu fui responsável de comunidade, ensinava mulheres a andar nos caminhos do budismo. Foi um aprendizado muito grande que eu tive lá e eu não me arrependo, né? A gente não deixa de ser quando a gente deixa um caminho, a gente está ali agregando valores, né? Todo o meu caminho desde criança eu comecei a agregar valores, tanto lá atrás, em uma religião evangélica, como dentro do budismo, a gente vai agregando, né? Criando esse universalismo dentro de nós. A gente não deixa de ser, a gente multiplica, soma. E quando eu deixei o budismo, eu falei, e agora, para onde eu vou? Qual é o meu caminho? Né? Eu achava que era esse. E aí eu comecei a perguntar, todos os dias eu perguntava, qual é o meu caminho agora? E aí eu comecei aí um amigo saiu um dia e o amigo falou assim, você já ouviu as palestras do Hélio Couto? Aí eu falei assim, não, falou, nossa, preciso assistir o Caminho das Palestras. E eu, quando comecei a ver o Caminho das Palestras, catarses e mais catarses, e aí começou. E em uma das palestras, o Hélio Couto, né, eu comecei a ver todos os dias, ainda estava na época pandêmica, ainda tinha tempo de ver, e são palestras longas, de 3 horas mais ou menos. E em uma das palestras ele fala sobre vícios, né? Ele fala sobre os vícios, ele fala sobre álcool, ele fala sobre as drogas em geral. E ele falando, né, eu sentia que como os vídeos são antigos, né, o Hélio Couto gravou por volta de 2012, aquelas palestras, né? E tá tudo gravado até hoje, tanto é que o Hélio nem aparece mais, né? Ou ele não faz live, convida, ele não quer participar de nada, porque ele tinha uma missão, né? Porque ele não queria ser confundido hoje com as pessoas que estão aí fazendo muita coisa no Instagram, né? Que é um meio de comunicação que a espiritualidade também usa muito, bastante para se comunicar. Mas o que me veio esses dias, até para falar para vocês, é que ele não queria ser confundido. Como se chamasse, como posso dizer, tem tanta informação que ele teve muito trabalho de deixar aquilo tudo gravado e falava aquelas coisas todas e ninguém entendia o que ele falava naquela época. Ninguém entendia. E ele falava, você preste atenção nas mensagens do Hélio, que ele fala tipo, quase que desesperado, querendo abrir a cabeça das pessoas a respeito de todas aquelas mensagens. E aí ele fala sobre a ayahuasca. No meio de uma das palestras ele fala sobre a ayahuasca. Aí eu falei, é isso, eu preciso tomar esse chá. E aí falei, é isso, eu não fui na internet ver como era feito. Eu não vi quem já tinha tomado. Quando eu ouvi a palavra, eu falei, é isso. Agora, onde eu vou encontrar? Aí, na mesma hora, assim, olhando no Instagram, eu vi um local que fazia cerimônias com a ayahuasca. Eu fiz a inscrição, fui lá, e aí eu falei, eu quero esse despertar aí, essa coisa, essa expansão de consciência. Eu nem falava de despertar, eu falei, eu quero essa expansão de consciência aí, eu quero ver o que é isso. Quando eu cheguei lá, né, um ritual muito bem feito, com música, né, como são realmente os rituais com a ayahuasca, são muito alegres, né, há muito entretenimento entre as pessoas. E aí quando eu tomei a primeira dose, a dose era muito pequena, né, e aí eu olhava as pessoas de um lado, do outro, as pessoas estando ali sentindo já as vibrações, e eu não sentia nada, nada. Eu falei, gente, deu alguma coisa errada comigo. Eu fiquei a cerimônia inteira, eu fiquei bem umas 7 horas lá e não aconteceu nada. Aí eu fiquei meio que frustrada, sabe?
Falei, caramba, eu vim pra cá, fiquei aqui o tempo todo, fiz o jejum que pediram, fiz tudo e não aconteceu nada comigo. Nossa, realmente deve ter alguma coisa errada. E aí, no finalzinho, eles também fazem uma roda de rapé, né? Que é uma outra medicina indígena. E aí eu falei, já que no pai eu acho que não aconteceu nada, vamos pro rapé então. Quando chamou a hora do rapé, eu falei, fui a primeira da fila. Aí a dirigente olhou pra mim assim, ela disse assim, essa daí vai me dar trabalho. E aí ela falou assim, senta aqui. Eu sentei. Vamos, a primeira narina. Aí eu dei assim, né, fui toda animada. Ela me deu um sopro muito forte. Vamos dizer assim, vamos ver agora se ela não vai... Quando ela me deu o sopro foi tão forte que eu caí assim pra trás e falei, nossa, é isso. Ela, agora a outra. Aí eu, não é possível. Ela, agora a outra narina. Aí quando ela me deu o sopro, aí foi que eu senti algo mudando dentro de mim, sabe? E aí eu voltei pro meu lugar, eu tava assim, meio assim, sem saber o que tinha acontecido, mas ali aquela medicina, ela conseguiu, assim, de alguma forma. Por que talvez a ayahuasca não tenha feito efeito para mim? Porque eu estava muito armada, né? Eu cheguei lá cheia de expectativas. A grande verdade é essa, eu cheguei muito cheia de expectativas. Querendo entender o que as pessoas estavam fazendo. Eu estava o tempo todo de olho aberto, eu não fechava os olhos, eu não meditava. Eu fiquei o tempo todo no controle, né? E aí quando eles viram assim que quando as pessoas ficam dessa forma, tem que ter uma outra medicina, no caso do rapé, que ajuda muito a pessoa centrar, ter um pouco de aterramento. Foi aí que começaram a vir, né, as peias, né? E aí comecei a vomitar muito. Que na ayahuasca, os vômitos e os expurgos é uma forma de limpeza, sabe? E ali começou a minha limpeza. E eu peguei o balde porque eu não queria mais nem largar ele, fiquei abraçada com o balde, porque foi muita coisa que eu tinha que botar para fora ali. E foi indo, eu vendo as pessoas se movimentando e eu não saía dali de perto daquele balde, até que eu me recuperei um pouco. E aí eu voltei para casa naquela noite falando assim, foi só isso mesmo, já fiz essa limpeza, né, tá tudo bem, e vou voltar para casa, a vida vai voltar ao normal, e é isso. Só que não. Eu comecei a beber cedo, com 13 anos de idade. Porque eu achava assim, porque na religião podia beber, olha, né, podia. Mesmo tendo essa coisa toda, podia beber. E aí eu querendo me socializar, participar de uma tribo, né? Já que todos os jovens bebiam, eu falei, eu também quero experimentar. Só que quando eu experimentei, meu pai viu e ele deixou. Ele não proibiu de eu fazer, ele deixou eu beber. Estava no meio dos jovens, ele viu, eu fiquei assim, ele deixou. E ali, daquele momento, eu abri uma porta de um gatilho familiar, de um karma familiar. O pai do meu pai, ele morreu de cirrose hepática, de tanto que ele bebia, aos 57 anos. Eu tinha um irmão do meu pai, também por parte de pai, que tinha morrido de cirrose aos 32 anos. E meu pai também gostava muito de beber. Então ali eu abri a porta de um karma familiar. E durante muito tempo ali, eu bebi ali com 13, passou um tempo, mas eu sempre vejo muito forte a bebida na minha vida, né? A bebida era muito forte. Não é que eu era alcoólatra, não era o caso. Mas eu gostava muito de estar em lugares que tinham bebidas alcoólicas. E teve uma época que eu queria parar e eu não conseguia. Queria parar de beber e sempre muitos amigos, sempre um relacionamento que a pessoa também consumia álcool e às vezes cada vez mais.
E aí, para acompanhar, né? Você quer acompanhar os amigos e quer acompanhar a pessoa que está com você. Você quer beber também um pouco mais. Tinha dias que eu não queria mais, assim, eu sentia que eu ia para casa, o organismo não queria mais, mas eu não tinha forças para parar. Nada me fazia parar. Isso foi passando um tempo, né? Fiz terapia de regressão por 2 vezes para parar de beber. Melhorou, mas eu não consegui parar. Eu tô falando isso porque quando eu saí daquela cerimônia e eu achei que a ayahuasca não tinha feito nada em mim, a ayahuasca me fez parar de beber. Na primeira semana que eu fui no mercado, que sempre eu ia lá no mercado, mesmo não bebendo na rua, não. O vício era dessa forma, eu em casa, eu ia no mercado, tipo terça-feira, ia lá, comprava 3 latinhas. Eu falava, uma só não vai dar, eu tenho que comprar 3. Aí eu bebia uma, sempre fazendo alguma coisa. A segunda era para ficar meio já alegrinha. E a terceira para dar aquele relaxamento, para eu conseguir dormir mais relaxada. Sabe aquela coisa de assim, na sexta-feira, vamos tomar aquela bebidinha para relaxar? Eu fazia isso comigo. Mas isso às vezes eu fazia na terça, fazia na quarta. Eu ia lá no outro dia, fazia na quinta. Acabou que todo dia eu bebia 1, 2, 3 latinhas. Imagine isso uma semana inteira. Né? Imagina isso. E com a ayahuasca, quando eu fui no mercado, que eu falei, vou lá comprar aquela cerveja. Quando eu olhei para a cerveja, eu falei, nossa, mudou alguma coisa. Eu não senti vontade de comprar. Aí eu olhei assim e falei assim, faz sentido nenhum comprar bebida, não tô com vontade, não quero mais, não deu, não tô com vontade de comprar hoje não vou comprar não. Aí fiz um teste comigo, no outro dia fui de novo, não senti vontade, saí com algumas pessoas que estavam bebendo, o cheiro não me modificou em nada, eu não continuei olhando ali como se não fosse nada, como se fosse água para mim. Aí eu falei, nossa, eu não tô acreditando que isso aconteceu comigo. E eu falei, aí eu fiquei empolgada, né, de querer participar de novo de uma outra cerimônia de ayahuasca, e fui. E na segunda cerimônia aconteceu a mesma coisa, eu não senti nada, aquela coisa de não sentir nada. E isso me incomodava, né? Eu falei, não, eu queria sentir a mesma coisa que as pessoas estão sentindo. Foi aí que eu falei com o dirigente, tem uma coisa, um fato interessante, que eu vejo que as pessoas vêm, animar de poder, que as pessoas têm um contato espiritual aqui, eu não sinto nada, né? É isso que é o xamanismo, as pessoas vêm aqui só para ouvir música, ouvir um violão. Isso aí eu faço em casa se eu quiser ouvir música, né? Eu queria ver algo que mexesse alguma coisa comigo aqui, eu não sinto nada. E aí ele falou assim, olha, eu acho que você deveria ir em um feitio de ayahuasca, vai ter um agora em breve, vou te colocar lá no grupo. E aí eu falei, e como é que é isso? Ele, são 10 dias tomando ayahuasca. Eu falei, sério? Falei, caramba, eu acho que dessa vez eu vou ver alguma coisa. Eu falei, eu vou, pode me colocar no grupo. Eu falei, caramba, e agora? Vou ter que 10 dias lá. Aí eu falei, vou ter que fechar uma agenda, não trabalhar durante 10 dias. Falei, mas eu vou, eu quero ver o que vai acontecer comigo. E aí eu fui longe, em Macacu, entre Cachoeira de Macacu, feitio, né? Foi feito por uma pessoa responsável, né? Outros dirigentes de outras casas estavam lá, bem estruturado, muito bem feito. Mas ali eu comecei a ver tudo, né? Eu vi como era feita a ayahuasca. Pegava as folhas, o cipó, a batição, cozinhar, as orações, tinha todo um trabalho por trás, né? E na hora que ela falou assim, vamos lavar as folhas, as mulheres lavando as folhas cantando, todo mundo cantando, né? A madrecita, vamos aqui lavar a madrecita chacrona, e a gente cantava e lavava a folha, botava na panela. Aí na hora da batição, né? Pegava o jagube, aquela coisa de bater o jagube, todo mundo cantando, feliz, fazendo o chá. Então, ter aquela experiência também foi muito bom para mim, porque eu vi que era uma medicina que estava sendo feita, mas que tinha muita espiritualidade ali. E ali, né, eu fui vendo todo aquele movimento,
E são 10 dias, né? Todo dia todas as pessoas faziam, tinha ritual, tinha música, tinha toques de umbanda, que o xamanismo também é universalista, tem toques para as entidades, tem música de rezo. E eu fiquei ali naquele convívio com aquelas pessoas, gostando daquele ambiente xamânico. Só que aí eu cheguei para a dirigente, estava 3 dias lá, eu falei, nossa, eu estou amando estar aqui, muito legal a experiência, mas eu não estou sentindo nada. Aí ela olhou para mim e falou assim, qual é o seu tipo sanguíneo? Eu falei, é O positivo. Ela, deve ser isso, você tem muita resistência. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou começar a te dar uma medicina mais forte, o mel da ayahuasca. E aí ela começou a pegar lá o mel, foi lá, né? Ela tinha todo lá guardadinho, o mel não era para todo mundo, né? O mel é uma coisa assim, né? Aí ela foi lá, falou assim, vou te dar o mel, isso foi de manhã, era no 4º dia, de manhã, ela falou assim, vou te dar o mel e você vai tomar só o mel. Se você não sentir nada, daqui a pouco eu vou te dar de novo com um pouquinho de medicina, né? No copinho de cafezinho, uma medicina que você estava tomando, mais o mel. Eu, tá bom. Aí tomei o mel, aí fiquei assim olhando, uma colherinha, eu não senti nada. Aí fui lá com ela foi e colocou, me deu mais um pouco com mais um pouquinho de medicina. E aí no 4º dia eu comecei a ver formas geométricas. Aí comecei a ver formas geométricas. Quando eu meditei, ela falou assim, medite, ouça a música e você fica aqui no sol com a natureza. E aí eu comecei a meditar, a ver as cores do arco-íris, né? Eu senti a impressão que eu estava vendo meus chakras, né? As formas circulares, eu comecei a ver as mandalas dentro dos chakras. Eu comecei a observar mais a natureza, eu vi que tinha borboletas, eu comecei a ver as cores assim, com mais fortes, com o colorido, tudo mais bonito, né? Eu falei assim, eu acho... Ela falou assim, tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim, não, eu tô sentindo algo diferente, tá me fazendo muito bem. Ela disse, acho que agora conseguimos realmente abrir, né? Tirar os seus véus, você estava muito bloqueada, né? Muito bloqueada. E aí eu comecei nos outros dias ajudando as pessoas, e mais ayahuasca, mais ritual, mais música, aquela coisa toda, aquela vida toda começou a me dar muito prazer de estar ali naquele grupo xamânico, cantando a natureza todos os dias, e cantando, rezando, naquele ambiente universalista que tinha toque de umbanda, tinha orações cristãs, tinha todas as imagens ali, então fiquei muito maravilhada com aquilo tudo. Mas também eu comecei a ter o meu despertar lá, para essa espiritualidade, esse xamanismo urbano que eu estou fazendo hoje, né? Não sei se vocês sabem o nome da palavra, o significado de xamanismo. Mas xamanismo são práticas ritualísticas, né? Que te conecta à natureza e à espiritualidade ao mesmo tempo. Aos animais de poder, ao grande espírito da floresta. E existiram vários tipos de xamanismo, né? Xamanismo mongol, siberiano. É provável que essa prática tenha começado há milhares de anos atrás, ainda na época do período paleolítico. Provavelmente ali por volta da invenção do fogo, né? Como começou a vir as primeiras manifestações de criação do fogo, com certeza foi os elementares da floresta que realmente fez que o homem se desenvolvesse um pouco mais. E ali naquela época que deve ter começado os primeiros rituais xamânicos ao redor do fogo, cantando, né? Chamando os animais da floresta, os grandes espíritos, os espíritos da mata, os caboclos. Foi dali que deve ter começado toda essa manifestação e se espalhou pelo mundo, né? Xamanismo siberiano, mongol, norte-americano, as rodas de medicina. Até que chegou, né, o xamanismo amazônico, chegou, né, na floresta amazônica, com os nossos irmãos indígenas. Demorou um pouco de tempo também para chegar aqui, né? Demorou um pouco de tempo.
E o xamanismo, ela é uma prática que faz você viver a espiritualidade diariamente, né? E aí esse xamanismo da floresta, ele era um pouco distante de nós. Daqui a pouco eu volto para onde eu parei, tá? Eu tenho que contar um pouquinho da história do xamanismo. O xamanismo, ele ficou um pouco distante de nós, era um pouco distante de nós, né? Porque era ali na floresta amazônica, na época do Acre, né? A ayahuasca veio para a parte urbana da cidade por causa do despertar do mestre Irineu, né? Mestre Irineu, ele era um soldado que vivia no Maranhão, descendentes, né, dos povos escravizados que vieram da África. E o mestre Irineu, ele era um soldado e ele tinha assim um chamado lá para ir lá para o Acre, por causa, naquela época, estava tendo muita divulgação e trabalhadores da borracha estavam indo para lá, os seringueiros, estava tendo muito, era um chamado, né? Então, o mestre Irineu morava no Maranhão, né? Nordestino, quer vir sempre para os lugares que estão tendo desenvolvimento, ele chegou lá e ao chegar lá ele se decepcionou, né? Com a evolução daquela cidade ali, que não era aquilo tudo que falavam para ele. E aí bateu um pouco de desespero naquele homem que foi lá, largou a família dele no Maranhão, muito longe, né, da região norte. E aí ele comentou com uma pessoa que ele estava muito desesperado, mas não sabia o que fazer, né? Se sentiu um pouco desiludido. Foi para ali para trabalhar no meio dos seringueiros e não foi aquilo tudo que prometeram para ele. Ele estava muito decepcionado, sem saber o que fazer da vida dele. E aí falaram assim, vamos para uma cerimônia de ayahuasca. Lá você vai tirar essa tristeza do seu coração, vai gostar da cerimônia. Vamos, vai te fazer bem. E aí o mestre Irineu foi para lá. E nisso ele teve uma revelação, né, de trabalhar com a ayahuasca. Ele ficou durante 8 dias, mais ou menos, tendo visões com a Virgem da Conceição, e ela falou para ele da missão dele para trabalhar com o Santo Daime, que era, né, a ayahuasca também é chamada de Santo Daime, e ele fundou a igreja do Santo Daime. Agora, por que eu cheguei lá no mestre Irineu? Porque para mim também foi da mesma forma. Eu também recebi um chamado. Quando eu estava lá nesse local, dias depois eu vi uma entrevista no Instagram, que lá estava tendo uma batalha nesse lugar, uma batalha espiritual. Lá era um campo aberto, um local que recebia muitos espíritos, né? Tinha os caboclos da mata. Esse local, ele era um terreiro onde estava sendo feito trabalho com a ayahuasca. E lá estava tendo uma batalha espiritual nesse local, mas não com as pessoas que estavam ali encarnadas, eram com os desencarnados. E praticamente eu fui atraída para esse local. E aí quando eu estava no 4º dia, o 5º dia, mais ou menos, eu participava dessa batalha. As pessoas não entendiam, né, as movimentações, porque assim, às vezes nos rituais xamânicos a gente parece que está tendo assim como é que fala essa terapia que fica as pessoas assim, que fica uma família? Constelação familiar, isso. E algumas pessoas estavam ali constelando comigo naquela batalha ali. Né? E eu percebia que as pessoas interagiam e eu me sentia assim, como se eu tivesse grandes asas, que eu tivesse com uma espada na mão, horas assim, que eu estava em uma batalha muito grande em outra dimensão, não era na dimensão que eu estava. Nesses dias lá, eu cheguei até a 11ª dimensão. Eu tive muitos contatos lá, contatos com os anjos, né? com
com o Arcanjo Miguel e todos os anjos estavam lá. Eu ouvia o bater das asas dos anjos. E aí várias coisas foram acontecendo nesse local, foram muitos dias, eu tive muitas revelações, muitas. É como se eu tivesse passado pelo meu julgamento lá. Eu morri e ressuscitei nesse feitio. Eu morri para a vida que eu levava. Eu morri para aquilo que eu acreditava. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Muitas coisas aconteceram lá. Tinham quase 50 pessoas no último dia, que era a festa para a mãe Iemanjá. O meu despertar aconteceu no dia 2/2/2022. Tem um significado cabalístico incrível essa data. E foi a data do meu despertar, a festa de mãe Iemanjá, a minha orixá ancestral. Ali naquele lugar eu tive contato com a minha ancestralidade. Ali naquele local foi a primeira vez que eu recebi uma deusa, a deusa Shakti. Foi a primeira incorporação que eu tive lá, da deusa Shakti. E na hora que eu incorporei ela estava em um palácio, né? E aí teve uma grande festa para ela e aparecia uma cobra enorme, assim, uma grande serpente, e todas as pessoas estavam ali ao redor dela. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia eu incorporei Iemanjá. No segundo dia. No terceiro dia incorporei Mamãe Oxum. E depois vieram a incorporação. Depois no outro dia a Cabocla Jurema. Cada dia foi abrindo a espiritualidade para essas incorporações que eu não recebia nenhuma incorporação antes. Nunca tinha incorporado nenhum ser de luz. Nenhum. Só que fiquei muito maravilhada com aquilo ali. Porque quando você incorpora, você sente a presença de Deus. Você sente o Espírito de Deus de uma forma que eu nunca senti antes em nenhuma religião. Nenhuma religião fez eu sentir as coisas que eu sentia. E depois que eu comecei as incorporações ali, né, que eu perguntava, quem é você? A orixá falava para mim, quando ela veio, ela falou. E ela queria abraçar alguns filhos próximos, né? E todas as outras incorporações foram assim. Eu sentia muita presença de Deus em cada uma delas. Como eu tinha tomado muito chá, né? Não senti nada, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Foram 10 dias, eu tomei muita ayahuasca durante 10 dias. Todos os dias e várias vezes durante o dia. Só que a sacerdotisa, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia, ela me deu porque ela sabia o que ela estava fazendo. Porque se eu não tomasse aquela quantidade, eu não iria despertar para a missão. Eu estava com muitos bloqueios. Muitos. De crenças limitantes da infância, com respeito às religiões de matrizes africanas, com respeito às incorporações. Lembra que eu ouvi a gargalhada de Exu quando eu era criança? Ele chegou lá para mim e falou comigo. Era seu caveira. Ele falou para mim, lembra que eu ria para você quando você era criança? Eu sou seu guardião. Ele falou comigo lá. A Cabocla Jurema também falou comigo que ela fazia parte da minha ancestralidade. Até então eu não sabia, né? Por que ela apareceu lá. E como eu tomei medicina demais,
Eu fiquei depois uma semana em casa na força da ayahuasca. E aí, quando eu estava em casa, no primeiro dia, eu recebi Yeshua Sananda na minha casa. Eu vi na hora que, eu percebia na hora que ele, eu não vejo, eu percebo e sinto. Na hora que eu via que ele chegava sempre com muitos anjos, e quando ele chegava, o que eu estivesse fazendo, eu ouvia uma descarga. Eu estava no celular e eu ouvia uma descarga, aí eu desligava o telefone. E ele dizia para mim, vá para o seu quarto. As nossas comunicações vão ser todas no seu quarto. E eu entrava no quarto. E isso ele ficou bem uns 8 dias falando comigo. E no primeiro dia ele falou, eu perguntei, quem é você? Ele falou, eu sou Yeshua Sananda. É assim que eu quero que você me apresente. Yeshua Sananda. Você sabe quem eu sou. Você tem uma missão a fazer. Aí uma missão, Você tem uma missão com as medicinas da floresta. Eu quero que você comece a servir a medicina para as pessoas em rituais. Ele escreve para você não escrever. E nisso, cada vez que ele aparecia, eu começava a escrever. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não conheço nada. Eu fui lá para tomar o chá. E como é que agora você fala para eu fazer isso? Ele disse, não se preocupe. Vai tudo chegar para você. Não se preocupe. Aí nisso ele ia embora e aí ele falou, tem um detalhe. Eu não quero que você converse com ninguém durante essa semana. Não quero que você ouça seu pai, não quero que você ouça sua mãe, não quero que você ouça amigo nenhum. Aí eu falava, por quê? Ele dizia, porque senão vão tirar você do seu caminho. Se você falar para alguém, vão dizer que não é para você fazer isso. Então não fale para ninguém. Não receba ninguém na sua casa. Aí liguei pro porteiro, pro interfonei e falei, não deixe ninguém subir. Se alguém quiser vir aqui em casa, não deixe ninguém entrar. Minha família ficou sabendo que eu tinha tomado ayahuasca demais. Uma pessoa lá nesse local ligou para minha família para pedir permissão para me levar para o hospital, porque falou que eu tinha me intoxicado com a ayahuasca. Vocês entendem o que é isso? As forças das trevas não queriam que eu cumprisse meu propósito. Não queriam que eu ajudasse as pessoas no despertar para a nova era. Não queriam que eu pegasse aquele trabalho. Então, se eu fosse para um hospital e tomasse soro na veia, eu ia esquecer da missão e eu não ia fazer. Ligaram para minha mãe em Salvador, nesse local. E aí a pessoa começou a falar com a minha mãe, eu coloco em viva voz. Sua filha está aqui participando de um ritual e nós queremos a permissão aqui, falaram da senhora pedir a permissão, se ela não está passando muito bem. Aí minha mãe falou, não, mas ela mora sozinha aí no Rio, como assim? Minha filha é independente, não precisa de ninguém dar permissão para nada, não. Aí eu falei assim, eu vou embora agora, vocês não vão me levar para lugar nenhum, eu vou embora para minha casa, como eu vim com as minhas pernas, vou voltar com as minhas pernas. Quando chegou em casa, aconteceu tudo isso. E aí, quando minha mãe ligou para mim, falou assim, eu pedi para uma pessoa ir aí na sua casa, levar um pastor para fazer uma oração para você. Aí eu falei, tudo foi feito, tudo foi feito para eu não aceitar o trabalho. E aí ele começou a continuar a me dar as instruções.
Quando ele chegou pela segunda vez, ele chegava a qualquer hora do dia, chegava de manhã, chegava à noite, às vezes eu dormindo, eu acordava, quando eu ouvia bater das asas dos anjos, eu acordava, e aí eu me sentava e esperava as novas instruções. E aí ele falou, tudo vai vir para você, só que eu quero que você estude a Umbanda. A Umbanda, ele é. Eu, por quê? Ele disse, eu quero que você estude a Umbanda, porque eu quero que você entenda as incorporações que você teve, porque você vai ajudar outros médiuns que incorporam, que muitas vezes acham que eles não estão incorporando. Você vai ajudar esses médiuns a entender que a incorporação é a forma que Deus escolheu para entrar em contato com vocês. Você vai ajudar a tirar a crença limitante que as religiões de matrizes africanas não pertencem ao Criador. Pelo contrário. Você vai ajudar as pessoas a sair dessa ilusão. E é por isso que eu quero que você vá estudar Umbanda. Você vai estudar os fundamentos, mas onde ele vai chegar para você, você vai saber onde você vai estudar. Quero que você estude os fundamentos. Estude os guias, para que você possa ajudar essas pessoas a entender que a mediunidade é o caminho que a espiritualidade escolheu para ajudar no despertar da nova era. Na época de Jesus, ele ensinou às pessoas o amor incondicional, né? Jesus, o objetivo dele não era resgatar ninguém do pecado, não. Isso foi uma história que contaram. Não era esse o propósito de Jesus. Jesus veio da estrela de Sírius, do cinturão de Órion. Por isso que hoje os arcturianos, né, lá tem o Arcturus, que é uma outra estrela, e tem as Pleiades. Os irmãos arcturianos e os pleiadianos estão aqui nesse momento para ajudar também no despertar coletivo, porque eles vêm da mesma constelação que Jesus faz parte. E muitos estão vendo a presença dos arcturianos, dos pleiadianos, dos irmãos galácticos nesse momento. E eles fazem parte também da egrégora espiritual de Ayassapocá. Tanto os pleiadianos como os seres galácticos, os seres da floresta, os espíritos da floresta, os caboclos, pretos velhos, exus e pombageiras, os orixás, são todas as divindades do Criador, que por muitos e muitos anos fizeram que acreditássemos que não era. Um povo que não conhece a sua ancestralidade é um povo que não conhece a sua história. A nossa ancestralidade veio naqueles navios negreiros, trazendo a cultura, a arte, a alegria e também a nossa divindade. Chegando aqui, eles conseguiram manter a cultura, a alegria, o culto, fazendo sincretismo
com a religião que colocaram para a gente servir, para a gente seguir. Que quem não fosse cristão, católico, era queimado na fogueira. Quem é que queria ser queimado, né? Então, tivemos que aceitar a religião que não era nossa e com todas as mazelas que um povo teve que sofrer para defender uma espiritualidade que tinha um papel fundamental nos tempos atuais. A Umbanda, ela é uma religião que só tem 108 anos. Ela é um bebê referente às outras religiões. Ela é um bebê. Mas que foi muito discriminada durante todos esses anos. E na constelação na constelação de Órion, que faz parte Sírius, Pleiades e Arcturus, tem um caboclo desenhado na linha das estrelas. E esse caboclo 7 flechas, referendo às sete linhas da Umbanda, referente ao número 7, que é sétuplo, e ao número de Deus da perfeição. Então, quando o Zélio de Moraes ele recebeu a missão através do caboclo 7 flechas, ele tinha uma missão de fundar a religião que ia fazer todos nós ter a conexão e o despertar que a gente precisa nesses tempos atuais. E o xamanismo, ele é universalista, né? Para receber essa missão, ele falou que eu tinha que fazer uma escolha. Acho que foi o último dia que ele apareceu para mim, sempre chegando com os anjos. Ele falou: você vai ter que fazer uma escolha. Aí, antes dele terminar, eu falei: como é que eu vou saber que não é isso tudo não é coisa da minha cabeça? Eu falei: como é que eu vou saber que isso tudo não é coisa da minha cabeça? Aí, na hora que eu estava tomando banho, ele tirou os cílios postiços que eu coloquei tinha pouco tempo. Ele falou assim: você não precisa mais disso. Aí, quando eu vi que ele arrancou os cílios, eu falei: não sou eu que estou no comando. Ele falou: não precisa usar isso. Para que você usa isso? Aí ele foi arrancando. Aí ele falou para mim nesse mesmo dia: tá vendo a sua mão esquerda? Aí eu abri a mão: abre a sua mão esquerda. Passou a minha vida toda, desde quando criança, aquela coisa do Exu, ter aquele contato com a espiritualidade, veio tudo na minha mão esquerda. Ele falou: agora abra a sua mão direita. Aí, quando eu abri, eu olhei, eu vi que não tinha nada. Ele disse: por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 50 anos. Pode não parecer, mas eu tenho 50 anos. Ele mostrou a minha primeira mão, os meus primeiros 50 anos, eu tinha feito a história que eu quis. Mas nos outros 50, ele que ia escrever. A espiritualidade que iria escrever a minha história. Ele falou: mas se lembra que não está escrito nas escrituras
que não pode servir a dois senhores, você vai ter que largar tudo que você está fazendo. Sua profissão, seus amigos, o caminho que você está indo aí da música. Você vai ter que largar tudo. Agora, se você não quiser, você tem uma escolha, tem um livre-arbítrio, né? Você tem um livre-arbítrio se você não quiser fazer o trabalho, tá tudo bem. Mas se você aceitar, sua vida vai mudar completamente. Vai ser difícil no início, porque os primeiros 6 meses você vai ter que viver com quase nada. Você já aprendeu isso no período pandêmico. Você não vai passar necessidade alguma, não vai passar fome, não vai faltar o dinheiro do seu aluguel, mas a gente quer que você viva com o mínimo possível. Eu entendi ali que era como se fosse um teste. Que eu tinha que passar por aquilo, porque era um teste. Se eu tinha forças e coragem suficiente de levar essa missão. E aí eu falei com ele que eu aceitava. Eu aceito, eu vou largar tudo. Ele disse, em poucos dias vamos dizer a você quando o trabalho vai começar do xamanismo. Isso foi em fevereiro e o trabalho começou em agosto, no mês de Obaluaê. 16 de agosto que começou o trabalho. Fiquei 6 meses me preparando. Comecei a estudar teologia de Umbanda, começaram as iniciações. Teologia de Umbanda em um terreiro escola. Iniciação na magia divina e iniciação no portal de Pai Obaluaê. Eu fiz 3 iniciações ao mesmo tempo. E ele disse que eu tinha que viver com pouco, lembra? Mas não faltaram os valores das iniciações. Todas as iniciações vieram para mim de forma tranquila, eu não tive trabalho nenhum de chegar até os locais para me inscrever, para fazer as iniciações que ele pediu. Ele disse, não precisa você terminar e ir até o final, mas em 6 meses a gente quer que você tenha fundamento para fazer esse trabalho. Não é um trabalho terapêutico, é um trabalho espiritual. Tem muitos locais que fazem trabalhos xamânicos terapêuticos, mas não foi esse que veio para mim. E aí eu comecei a fazer o trabalho em agosto de 2022. O primeiro trabalho eu fiz na minha casa, com 6 pessoas. Servi na ayahuasca, tocando as músicas de rezo. O trabalho começou como ele me pediu. E daí então foi indo. Eu aprendendo os fundamentos, aprendendo o que era a parte toda espiritual. Ele falou, precisa de uma guiança forte para fazer o trabalho. Que além de servir, aí foi vindo tudo ele foi falando aos poucos, foi vindo a espiritualidade, outros guias também foram me falando. Você vai servir a medicina. Não se preocupe com a música vai vir depois, o rezo como você quer, mas primeiro tem que começar de onde você está. Falar das pessoas da ayahuasca, dos benefícios que elas trazem na vida de cada pessoa, de forma como é que é viver no xamanismo, né? Xamanismo, gente, é vida diária. Xamanismo é o que você colocar em prática tudo o que você aprendeu até hoje dentro de uma denominação, seja lá ela qual for. No xamanismo a gente aprende que a gente sente, xamanismo está em tudo. Xamanismo está na sua cordialidade com o seu vizinho. Xamanismo está do jeito que você trata seus filhos. Está do jeito que você trata seu companheiro, sua companheira. Xamanismo é você trazer a espiritualidade para a sua vida diária. É isso que as religiões deveriam fazer e elas perderam o papel delas. Principalmente as mais tradicionais. É muito fácil a pessoa dizer que é religioso. Mas será que elas colocam em prática aquilo que elas aprendem lá
nos templos, nas igrejas? Por que tem tantas pessoas hoje que não querem seguir religião nenhuma? Por que as pessoas se afastaram de Deus? Porque em vez da religião religar, fazer o papel de religare, foi por outros caminhos e não chegou ao papel principal que ela tinha para fazer. E no momento de nova era agora, no despertar coletivo, e esse ano é o despertar coletivo. Esses dias, preparando a palestra para falar com vocês, veio uma canalização que eu tinha que falar aqui sobre isso. Que a oportunidade voltou para a humanidade por causa do dia 11 de setembro de 2001. Ali era o primeiro ano do século 21. 2001 era o primeiro ano do século 21. Ele falou que era necessário eu falar isso aqui. Naquela época, por conta de tudo aquilo que aconteceu e teve uma comoção mundial, aumentou a frequência da ressonância em Schumann. E por causa dessa comoção mundial, foi que houve uma reunião na espiritualidade e deu mais uma chance para a humanidade. Tinha algo, um astro, um planeta, não sei bem o que era, queria destruir tudo. Era como estava realmente escrito no livro de Apocalipse. Mas por conta da frequência que aumentou de uma maneira nunca vista antes, a espiritualidade deu mais uma chance para a humanidade. Quando eu falei no mestre Hélio Couto, pediram para eu falar isso aqui também. O mestre Hélio Couto, em algumas de suas palestras, ele estava incorporado com Akhenaton. Me pediram para falar isso aqui. E o Hélio Couto, ele falava através dele falando que todas aquelas pessoas que vieram de Atlântida e que estão aqui no Brasil agora, todas aquelas pessoas, todos aqueles que quiserem o despertar, vão despertar. O mestre Hélio Couto, ele também viveu em Atlântida. Eu também vivi em Atlântida. Aí eu acho que me revelou isso. Eu vivi no Egito durante 2 encarnações. Ao sair de Atlântida e depois em outra encarnação, quando Jesus estava na Terra. Como o Hélio Couto, ele também veio de Atlântida, ele tinha uma enorme pressa de que todos os humanos conseguissem, despertar. Quanto trabalho o Hélio Couto teve?
E todas as vezes que ele fazia as palestras, muitas vezes ele estava com Akhenaton. Falando com aquelas pessoas, falando com as pessoas através dos vídeos, tudo está gravado. E se as pessoas quiserem ter catarses e mais catarses, assista às palestras. Consegue despertar muito antes da medicina. Consegue entender muita coisa que está acontecendo. Consegue entender que existe uma mudança planetária agora. E que aquelas pessoas que não quiserem ou que não acharem que precisam despertar e quer viver da vida como elas estão vivendo, serão remanejados para mundos menos evoluídos. Mas todo aquele que quiser despertar tem a oportunidade este ano de fazer. Até 2025, a nova era vai se estabelecer completamente. E quem não estiver na mesma sintonia da quinta dimensão vai ser remanejado para outros mundos mais rudimentares. Não há mais escolha. A nova chance que tiveram foi em 2001. Tiveram a compaixão e a misericórdia do Criador. Quem não quiser despertar vai ser remanejado para outros mundos. Não tem mais reencarnação. Já tiveram tempo demais. 12 mil anos é muito tempo para se regenerar. 12 mil anos é muito tempo para o tempo de vocês. Então, quem recebeu o chamado no coração e quiser tirar os chips que foram colocados, chips, miasmas e outros seres que atrapalham a evolução, é só ficar atento ao que é o despertar. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos para fazer esse trabalho. Muitos levam a espiritualidade como uma brincadeira. Muitos levam a espiritualidade como algo que não é sério. Muitos ainda acham que vieram aqui a passeio. Muitos ainda querem viver da forma como estão vivendo. Mas essa é a última chamada. O propósito do Criador não vai ser deixado para trás por causa de alguns milhares. O propósito de estabelecer uma nova era na constelação de Aquário é um projeto que surgiu após essa data, de dar mais uma chance outra vez às pessoas que de alguma forma se conectam com a espiritualidade, estão em busca desse caminho, estão querendo um momento de evolução. As escalas de evolução são diferentes para cada um. Não estão todos no mesmo patamar. Mas todos têm a capacidade de evoluir agora. Se você sente um despertar para a espiritualidade, se você recebe um ser de luz,
tem nome de Exu, que tem nome de Pombagira, tenha certeza que esse ser de luz quer te tirar das sombras. Da sombra do medo, da inveja, da ganância, do mal que você faz para sua família com os seus vícios, com substâncias de recreativas que começam a fazer uso e depois não sabem como sair deles. Uma vida de remédios ansiolíticos, antidepressivos, álcool e tudo ao mesmo tempo. Mas mesmo assim ainda sente o vazio da alma, o vazio dos abismos, dos desejos do mundo. Tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Está preocupado com bens materiais, em acumular riquezas, mas você não vai levar nada para lá. Vai ter que começar do zero, e um zero bem zero. Um mundo rudimentar é muito pior do que o mundo do período paleolítico. Muito pior, muito mais atrasado. Então a chance é agora. Se você sente as suas entidades e seus guias que querem te tirar das sombras e te trazer para o caminho da luz, procure um local para você se desenvolver. Procure um local que você possa ajudar outras pessoas, porque todos vieram aqui para ajudar. Todos estão aqui para ajudar, cada um da sua forma. Não importa o local que você escolheu, não importa a denominação, não importa. Não é isso que está aqui se falando. Escolha um caminho que você possa desenvolver essa mediunidade. Que sua família não ache mais que você é louco, que você é doente, que você tem problemas mentais. Você não tem problema mental nenhum. Você recebe uma entidade de luz que quer trabalhar em você e quer que você trabalhe também para os outros. Exu é um ser de luz. Pombagira é um ser de luz. Caboclo é ser de luz. Preto Velho é ser de luz. Não se permita mais ser enganado. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para preconceito de cor, de raça e de gênero. Não perca tempo com essas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Cuide de você, do seu espiritual. É isso que importa. Nas escrituras fala que a salvação é individual e as pessoas esquecem disso. Você não vai levar ninguém da sua família. Ninguém. Você veio ao mundo sozinho e do mundo sozinho você vai sair. A família que você tem aqui é uma família emprestada para você ter um ensinamento de evolução, evoluir, porque você escolheu estar aqui. Mas é por um curto período de tempo, porque tem um trabalho espiritual para fazer do outro lado também, você precisa se desenvolver. Aqui é o aprendizado.
o aprendizado de vocês. Não se esqueçam disso, mas todos são seres espirituais. Cada um em seu momento de evolução, mas todos são seres espirituais. Então deixa de ver a grama do seu vizinho e cuide da sua vida, cuide da sua espiritualidade e cuide da sua família. É isso a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Eu sou o Mestre Kuthumi da Grande Fraternidade Branca e vim trazer essa mensagem para vocês. Então, após receber essa minha missão, eu faço trabalhos com ayahuasca e com rapé. As cerimônias é uma vez no mês e nessas cerimônias eu faço uma ficha de anamnese, até mesmo para saber se a pessoa tomou algum tipo de ansiolítico, tomou algum tipo de antidepressivo. E muitas pessoas estão sendo curadas nas cerimônias. Muitas pessoas. Tem uma jovem garota que me procurou há uns meses atrás. Uma menina, ela apenas com 24 anos, ela soube do trabalho pelo Instagram e ela foi me procurar. E ela dizia que tomava remédios para ansiedade durante 5 anos e começou a tomar quando ela tinha 17 anos. Eu pedi para ela ir para a cerimônia, nós fizemos um desmame na semana, porque é necessário, e eu falei com ela, fiz as instruções, 72 horas, fomos fazendo um desmame dos ansiolíticos. E ela falou, e na hora, ela disse, o que você sente? Ela disse, meu coração bate muito forte, parece que vai sair pela boca, eu fico desesperada, achando que eu vou morrer quando eu tenho a crise. Aí eu falei assim, quando acontecer isso lá na cerimônia, você vai tomar chá de camomila. Se acontecer, eu vou te dar chá de camomila, não se preocupe. Se acontecer em casa, a abstinência dos remédios, você vai tomar chá de camomila. Combinado, ela combinado. Na primeira dose da ayahuasca, ela tomou a medicina, se deitou lá direitinho, ficou lá em estado de meditação, como todos ficam, né? É o momento inicial que eu peço para as pessoas se conectarem com o Criador, com o seu divino, com o seu eu superior, com a centelha divina, com a sua espiritualidade, com seus guias, né? O universalismo é isso, você é livre para receber os seus guias. Quando ela terminou a meditação, ela começou a ficar desesperada, o coração bater forte, como ela dizia, podem trazer o chá de camomila para ela tomar. Aí ela tomou o chá de camomila. Aí ela foi se acalmando, sentou na cadeira, até dormiu na cadeira, eu fui levando ela para o lugarzinho dela de novo. Tomou a segunda dose da medicina. E nessa época as cerimônias eram feitas durante a madrugada, então começava 10 horas da noite, a madrugada toda fazendo trabalho, igual os irmãos indígenas, né? Eu fazia de madrugada também.
Por isso da necessidade de trazer para nós, para a cidade. Eu fazia em lugares muito distantes, eu fazia em sítios, eu fazia em Tinguá, eu fazia em Nova Iguaçu, longe demais, por causa do barulho da música, da musicalidade tem que ser alta, né, para as pessoas atingirem em estado de expansão de consciência. E eu precisava fazer trabalhos em lugares distantes. E aí a frequência era muito baixa, 6, 7 pessoas somente. Nesse dia, com essa garota, tinham 7 pessoas. Mas mesmo assim eu fazia, mesmo com 7 pessoas. Eu fiz com 7 pessoas quase um ano. Local alugado, medicina que tem que comprar, custos para eu chegar no local. Mas eu falei, vou continuar. Nada vai me fazer desistir disso. Ainda mais que me dava muita felicidade em fazer ver o outro ficar bem. De manhã, na hora dos relatos, tem a hora que é chamado bastão da fala. Essa garota, os olhos delas brilhavam muito. Muito. E ela tinha uma alegria tão grande, ela sorria com um sorriso tão lindo. E ela dizia, eu vi muitos seres da floresta, eu senti Deus dentro de mim. O nome dela é Gabriela. Ela tomava ansiolítico a partir dos 17 anos porque a mãe dela queria que ela fosse dentista e ela não queria ser dentista. Ela queria ser dançarina. E ela foi obrigada a fazer odontologia por causa da mãe. A mãe cobrava muito dela notas boas. E a partir daí ela começou a ter ansiedade. Assim que ela entrou na faculdade. Ela já estava com quase 25 anos e aí os remédios eram a companhia dela todas as noites para ela dormir. A cobrança da mãe criou um gatilho nela emocional muito forte, ainda mais quando os pais cobram dos filhos. Esse tipo de cobrança em estudar, em ser alguém, né? A cobrança é muito forte em querer ter uma profissão e ela não queria nada daquilo. Eu acompanhei a Gabriela durante 7 dias após a cerimônia, fazendo uma mentoria sem custo nenhum. Todo dia a gente se falava após esse dia. Eu sempre perguntava como foi seu pós-cerimônia, tomou remédio? Não. Início eu acompanhei 7 dias, todos os dias era não. Vamos anotar aí não, cruzinha do não, 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 não. A Gabriela nunca mais tomou nenhum remédio para ansiedade depois dessa cerimônia. Conseguiu ir morar nos Estados Unidos, após 2 meses depois. Está lá em um relacionamento muito feliz, fazendo o que mais gosta, dançarina de polidense. E nunca mais tomou remédio nenhum. Então a ayahuasca cura. A ayahuasca cura. 2 pessoas se curaram de ansiedade. Uma pessoa está tentando sair dos vícios das drogas, está fazendo comigo, fazendo as cerimônias todo mês. Porque a ayahuasca, ela começa a tirar os véus da ilusão, né? Quando você começa a fazer estar nos rituais da ayahuasca, ela começa a tirar os véus da ilusão, começa a tirar os bloqueios emocionais, começa a tirar tudo aquilo que faz você, que te impede de enxergar a vida como ela realmente é. E aí você deixa de tomar os remédios, se você criou algum gatilho, você deixa de tomar remédio, você deixa de fazer o uso de qualquer substância que te faça mal, porque ela te leva a um lugar que ela te conecta de novo com a natureza, te conecta de novo com Deus, com a criação, com tudo que realmente é necessário para a gente, né? A humanidade está muito desconectada da mãe, do Deus Mãe. Porque existe o Deus Mãe, não é só o Deus Pai, né? O Deus Pai Olorum,
o céu, o grande Pai céu. E o Deus Mãe é a terra. Pachamama é Gaia, a mãe que todos, ou a maioria, destrói a mãe, né? A mãe, a mulher, o feminino. Achar que Deus, o Criador, ele é um mental, ele não é uma pessoa. Ele é uma consciência. E ele quer que a gente desperte também a nossa consciência. Agora, qual consciência? A consciência crística. A consciência que Jesus, quando veio aqui, ele fez apenas... Ele falou que as pessoas... Ele deu 3 ensinamentos para a humanidade quando ele esteve aqui. Amar a Deus e amar ao próximo, como a ti mesmo. Eram os 2 mandamentos dos 10 do Velho Testamento, que ele falou que as pessoas tinham que fazer somente esses 2. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E será que a humanidade conseguiu cumprir o que Jesus pediu que deixou de ensinamento? E outro ensinamento que ele deixou foi do matrimônio, que Jesus casou com Maria Madalena. E isso foi escondido da humanidade durante muito tempo. Só em 1945, entre 43 e 45, que os apócrifos de Maria Madalena foram descobertos. A Igreja Católica escondeu, claro, né, de todo mundo. E há muito pouco tempo, chega nem 10 anos, que foram revelados os apócrifos de Maria Madalena e que ela foi a esposa de Jesus. Quanta coisa que esconderam de nós, né? Quantas mentiras foram contadas. E trazer o xamanismo para a cidade é um resgate que a gente tem com essa espiritualidade perdida. Trazer o xamanismo para o centro urbano é trazer as pessoas para mais perto desse contato com a natureza. Porque fazer uma cerimônia aqui na cidade dá mais oportunidade às pessoas irem para as cerimônias, irem para as reuniões, irem se congregar, irem estar em comunidade. Porque quando estamos juntos, as pessoas se sentem pertencentes a uma tribo. Não é? Sentem-se pertencentes a uma tribo. As pessoas sentem a espiritualidade ali o tempo inteiro. As cerimônias xamânicas de Ayaçapocá é na Tijuca, aqui perto. Como eu falei, quando eu era longe, como era dos nossos irmãos lá na Amazônia, né, sempre no meio do mato, aqueles rituais maravilhosos, que realmente são maravilhosos. Mas é difícil ir até o Acre, né? É difícil chegar lá. É muito bom, até eu tenho vontade de ir, mas é um pouco custoso. Mas Yeshua falou que poderia também ser aqui da mesma forma, sabe? Poderia ser feito trabalho aqui. O trabalho com uma guiança espiritual, o trabalho que você faz em uma guiança, que você tem a espiritualidade, uma egrégora espiritual junto, não faz medo você ir. Um trabalho, quando ele é canalizado por um ser de luz, por um mestre ascenso, ele está dizendo para você que não precisa você ter medo. Uma vez uma garota foi para a minha cerimônia, ela falou assim, eu vou morrer aqui. Eu falei, pode ter certeza que não. Na minha cerimônia você não morre. Não vai morrer aqui não. Pode ter certeza disso. Só se for para a sua vida, para a vida que você leva. Mas não vai acontecer isso aqui.
Não foi para isso que esse trabalho foi canalizado. Foi para ajudar no despertar de consciência. Despertar para a espiritualidade. Despertar para o amor crístico. O amor que Jesus pregou para todos. O amor incondicional. O amor de ajudar o outro. O amor do casamento, da união conjugal. Ele sabia que ia ter o momento dos amores líquidos, né? Helena Blavatsky escreveu isso. Mas esse momento agora de despertar da consciência, essa consciência crística, não tem mais lugar para amor líquido. Isso vai ser tirado da consciência coletiva. A ayahuasca tira da consciência coletiva. Daqui a muito pouco tempo as pessoas não vão pensar mais dessa forma. Vão pensar a ter de novo o amor que Jesus e Maria Madalena eles pregaram. Um amor que você tem pelo próximo, que tem pelo seu vizinho, que tem pelos animais. É esse amor que a gente está resgatando agora. A ayahuasca é para todos, sim, todos aqueles que querem despertar. Tem as pessoas têm o costume de dizer, ayahuasca, ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Isso pode ser uma crença também. Pode ser uma crença para você não ir tomar o chá. Porque se você tomar o chá, você vai despertar. E você vai começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Os véus da ilusão vão cair. Pode ser uma crença também que colocaram essa... Não, eu falo que a ayahuasca é para todos aqueles que querem acender a centelha divina novamente no seu coração. Porque todos nós somos centelhas divinas. Todos. E se você quer acender sua centelha divina, vá consagrar a ayahuasca. Num local seguro, com responsabilidade, porque é um trabalho de muita responsabilidade espiritual. Um trabalho que tem uma egrégora espiritual por trás, que tem um dirigente, que tem uma iniciação, para você ir tomar tranquilamente e ter a melhor experiência da sua vida. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém? Vem cá. O microfone. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, eu já fiz várias experiências, né, com a ayahuasca e todas elas foram bem intensas, que desde a primeira vez que eu fiz eu já iniciei trabalhando. Inclusive eu tive várias interações de cura com as pessoas que estavam envolvidas na roda. E eu queria saber como é que eu faço depois para pegar teu contato, para eu seguir, que meu mentor já está falando aqui que eu devo te procurar. E basicamente é isso que eu queria ter falado contigo. Obrigada pela confiança. Então, nós fazemos as cerimônias uma vez no mês. Teremos sábado agora, dia 17, na regência da Orixá Iemanjá, porque o mês é dela. E não teria como eu não homenagear a minha mãe. Então, vai ser na regência dela. Ontem já começamos a fazer um jejum, né? Tem um jejum que começou ontem à noite, mas não impede hoje, se você quiser, no final eu posso passar o meu contato para você já entrar nesse grupo. Ou, se você não puder, ou quem não puder entrar sábado agora, que ainda dá tempo, dia 9 de março já está marcada a próxima cerimônia, vai ser para Oxum, porque é o mês do meu aniversário. E eu vou homenagear a minha mãe. Então, quem não puder ir dia 17, está convidado para ir no dia 9 de março comemorar meu aniversário comigo lá na cerimônia, que é muito bom comemorar aniversário tomando ayahuasca.
É nossa mãe. Oi? É nossa mãe. Nossa mãe. Aí, Nome é o meu, hein? Opa, então vamos tomar ayahuasca juntas lá. Vai ser a melhor comemoração da sua vida, tenha certeza disso. Mas alguém quer falar alguma coisa? O microfone. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Tem que apertar alguma coisa. Boa noite, gostei muito da palestra, né? Eu trabalhei numa casa do amor, que é o nome da casa, Vargem Grande, e lá tinha xamanismo, e não é que eu cheguei na porta e pedi posso entrar, não, foi o contrário. Vieram me buscar e me colocaram lá para dentro. Já rodei várias casas e aquela vontade de voltar para lá. Mas só que eu moro em Irajá e essa casa é Vargem Grande. E do jeito que está perigoso a gente ficar andando pelo Rio de Janeiro, eu dei uma parada. E por aqui a gente não encontra um lugar que tenha uma casa que atenda com xamã. Só para aqueles lados mesmo de Vargem Grande. Entendeu? E esse negócio que você falou, Ayahuasca, eu não tomei. Você não tomou ayahuasca? Não, Ayahuasca, né? Você não chegou a tomar, você Não. entrou e não tomou? Não, lá não fazia isso. Então você está recebendo um chamado para você tomar. Obrigada, gratidão. São muitas experiências. Obrigada. Eu queria compartilhar o que eu vi. Por favor. Se apresentou para mim aqui, quando você estava falando na sua frente. O leão branco. Eu não entendi. Um leão branco. E você falou algo e eu vi ele falando através de você. Algo que eu questionei hoje de manhã, conversando diante do momento que eu estou vivendo. E quando ele disse para você do tempo que você estaria sozinha, que você não iria faltar nada para você. E hoje de manhã, quando eu estava conversando com os mentores sobre toda a mudança que está acontecendo na minha vida, foi a mesma resposta que eles me deram. Inclusive desse tempo. 6 meses. E eles falaram, vai ser necessário esse momento de solidão. Mas nada vai te faltar. Vai, faz a sua caminhada que nós vamos estar com você. Mas para o trabalho que você veio fazer, é necessário que você passe por esse tempo. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo o seu trabalho, porque você não vai parar, mas é o momento você com você. E eu queria saber, acho que a resposta você já deu até para ele, porque quando eu estava ali atrás, eu tinha visto no seu Instagram que iria ter a cerimônia agora. E eu falei assim, não, eu não vou agora que eu não estou preparada. Vou esperar mais um pouco. E aí eles vieram e disseram assim para mim, é agora que você vai. Então eu queria, nesse sábado, participar.
Inclusive, eu não tenho nenhum cliente, não tenho ninguém para atender no sábado. E aí eu vou entrar em contato com você para poder estar participando desse sábado. Ontem e hoje eu fiz a abertura dos meus registros acásticos. E hoje de manhã apareceu o leão branco. O leão branco, eles são os leões sirianos, de Sírios, de onde veio Jesus. Então hoje de manhã, quando eu abri os registros, eu sabia que o leão viria comigo. E eu vi esse momento que você falou, e ele falou para mim como se fosse ele falando através de você, dizendo: não temas, que você não está sozinha. Você vai passar por esse tempo. É esse tempo aí que você vai passar. Mas você não vai passar por dificuldades. Você vai pagar as suas contas, nada vai te faltar, mas você vai passar por uns momentos de privações, porque é necessário. O que é necessário fazer? É necessário fazer a limpeza do íntimo. E a gente precisa de tempo para isso. Sim. E a solidão não é solidão, é solitude. Solitude, exatamente. E antes de eu passar por tudo esse processo que eu estou passando, eu estive numa casa cigana em que eles avisaram que chegaria esse momento para mim, em que eu estaria, ao mesmo tempo que ele falava de eu caminhar sozinha, mas ele falava muito da solitude, o cigano Ferran. Então ele veio através do dirigente da casa e falou desse momento. Eu não imaginei que seria logo na semana seguinte, que começaria na semana seguinte. Toda essa mudança. Na sua reforma íntima, que após passar tudo isso, você vai ver que foi a melhor coisa que você fez. Eu sei. No momento que você tomar ayahuasca, ela vai te dar muito mais força. Vai tirar alguns bloqueios emocionais que muitas mulheres, nós mulheres temos muitos bloqueios emocionais, da história do príncipe encantado. Verdade. Aquela história do príncipe encantado é uma geração incrível, nós somos contemporâneas, né? Sim. Então, aquela história do príncipe encantado é uma geração de mulheres achando que o outro é o príncipe encantado, às vezes deixando de amar a si próprio. Mas o primeiro amor começa em nós mesmos. Só podemos amar o outro quando estamos, e falo de relacionamento, só podemos amar o outro quando estamos completos em nós mesmos. Nós não precisamos de uma metade, porque nós somos inteiros. Verdade. Gratidão. Mais alguém quer falar? O médico fala. Oi, boa noite. Meu nome é Sofia e eu queria primeiro agradecer, né, a esse momento. E quando você falou no Despertar de 2001, foi basicamente a época que eu tive o primeiro contato com o ayahuasca. Acho que foi um pouquinho antes, mas eu tinha 14 anos de idade. Foi através da minha mãe. Hoje vou fazer 40 anos. Então, eu posso dizer que eu sou a cria do ayahuasca. Ele foi o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, por muito tempo. E o que eu queria relatar é que realmente é um ser divino que desperta a nossa luz mais profunda, que é o que nós temos, que é de difícil acesso, né? Como você relatou aqui nas suas palavras. E sou muito grata a toda a egrégora do ayahuasca. Conheci através do Santo Daime, porque quando você falou do mestre Irineu, é a minha escola, né? O mestre Irineu. Então foi muito incrível assim esse contato novamente com a energia do mestre. E é isso, queria te agradecer e ver como realmente eu estou no caminho. E esse relato de 2001 para mim foi muito importante, porque eu nunca tinha ouvido
esse relato de que foi o início, a nossa chance do despertar, e eu ter tido a oportunidade de ter o contato com a ayahuasca foi assim uma coisa maravilhosa, incrível. Então hoje eu me considero um ser do ayahuasca. Amor. Porque a minha profissão foi ele que despertou, os meus caminhos foi ele quem deu, a cura interna que eu precisei passar durante a minha vida foi ele que conduziu. O marido foi ele que trouxe, porque, gente, essa é outra coisa que eu queria comentar, já que ele comentou. Não, vou deixar ele falar. Então é isso. Se todos tiverem oportunidade e o chamado no coração, vão entrar em contato com esse ser divino, com essa luz, esse despertar divino, porque vale a pena. Arro. Arro. Arro é a saudação que a gente faz no final das cerimônias, né? Microfone. Boa noite. Boa noite. Só para falar um pouco mais como é que seria sábado, essa consagração, explicando um pouco mais, Sábado por favor. agora, né? É próximo aqui da Tijuca, né? Que eu passo o endereço depois para você. A cerimônia começa às 14 horas, porque tem uma ficha de anamnese e eu preciso ter uma conversa com você antes, né? Que o importante é assim, se a pessoa não está tomando nenhum remédio controlado, que possa causar algum desconforto, né? Porque poderia causar um surto se misturar com algum remédio. Então, cuidado de não estar tomando nenhum medicamento forte desse tipo. A cerimônia começa às 14 horas e vai até às 22. Então, o ritual começa às 14 com a ficha de anamnese. Pontualmente às 15 horas a gente dá um início à ritualística. No ritual nós fazemos as orações iniciais, invocamos animais de poder, toda a minha egrégora espiritual, que envolve os mestres ascensionados, Jesus, Mestre Anada, Mestre Kutum e todos os mestres, todos os animais de poder, todos os caboclos, pretos velhos, se quiserem, são bem-vindos, os Exus e as Pombageiras principalmente, porque quem está no comando da esquerda do meu trabalho é seu Tranca-Ruas e Pombagira e Dona Rosa Caveira. Então eles sempre estão nas cerimônias para poder fazer o trabalho das sombras, da limpeza com a ayahuasca. Então o trabalho é com incorporação, eu não trabalho sozinha, né? Não trabalho sozinha mesmo lá. E aí eu acho que é o veículo, né? É o veículo que faz, é a medicina que varre tudo, que faz todo o trabalho interno, os guias fazem toda a limpeza espiritual necessária nos corpos sutis, e a música faz o trabalho de conectar a gente com a espiritualidade, com o divino, com a natureza, com tudo. E termina às 22 horas, então nesse período de 6, 7 horas todos ficam juntos nessa egrégora, todos precisam tomar medicina, até eu também tomo, mas em quantidade menor, e todos precisam estar conectados na mesma sintonia, para que aí as curas acontecem. Então das 14 às 22 no sábado, próximo da Tijuca, no final eu te dou o contato para você participar se você desejar. Eu trouxe o violão para cantar uma música para vocês. Pode cantar. Eu pedi depois, não sei se você autoriza, dar o teu Instagram, se alguém quiser entrar em contato com você. Sim. Nesse sábado não vai dar para mim, mas eu vou marcar para março. Março eu tô lá. Aí esse vídeo vai entrar amanhã, se alguém quiser entrar em contato, se der tempo no sábado, não sei. Sim. Então se você quiser dar o seu Instagram, pode falar. Que aí... Ele quer falar. Boa noite, irmã. Preciso te falar uma coisa, meu coração está para te falar que você vai precisar aumentar a sua agenda para ontem, tá? Que você
você conseguiu tocar muitos de nós com a sua energia maravilhosa, energia da ayahuasca, energia da natureza. E com certeza todos os irmãos que estão aqui presentes foram também tocados e todos que também que vão assistir o vídeo também vão ser tocados. Então você pode preparar mais espaço na sua agenda. Olha, a espiritualidade falou para mim que esse ano eu tinha que trabalhar muito. E que provavelmente essas cerimônias que é só uma vez no mês vão ter que ser 2 vezes no mês. Para começar. E eles falaram para mim no início do ano que eu tinha que largar tudo que eu estava fazendo e só trabalhar para a espiritualidade. Amém. Então, além das cerimônias com a ayahuasca, eu faço atendimento com oráculos, com baralho cigano, com os registros acásticos e com a mesa radiônica dos ciganos de cura. Então, quando não estiver trabalhando com a ayahuasca, estou atendendo vocês online. Show. Tá? Outra coisa eu queria saber se dá muito trabalho, se você tem um estoque bom de mel lá da Chocara, porque eu sou sangue O positivo, né? Então você pode preparar pelo menos 2 garrafas para o dia 9 de março, porque dia 9 de março a gente vai estar lá, se Deus quiser, né, Márcio? Né, Marco? Eu sei se uma dose não der certo, tem que fazer um mel com você. O recado já está dado. Tá. E você reserva pra gente uma vaga lá, tá? Pá? Aqui vai a família toda, tá? Tá bem. Vamos lá. Vamos ver se tá afinadinho aqui. Essa música é de um irmão chamado Tacan Cavalo Branco. Tem que botar o óculos, gente, não tem jeito para poder aqui enxergar. E acabou virando um hino da nossa cerimônia, né? Quando eu não toco ela, as pessoas falam, vem cá, você não vai tocar, vem pra ayahuasca, vem não? Vem força da ayahuasca? Eu falei, é essa música que eu vou levar para os irmãos para eles conhecerem como é essa canção. Ah, tem que pegar o... Não, essa aqui não precisa não, eu esqueci. Venha mostrar o poder que tem de fazer o bem. Vem força, vem força da ayahuasca, venha mostrar o poder que tem de fazer o bem. Vem força da ayahuasca, venha curar todo aquele que tem sentimentos que não fazem bem, que sentem mágoas por outro alguém. Vem força da ayahuasca, venha curar todo aquele que tem sentimentos que não fazem bem, que sentem mágoas por outro alguém. Vem força, vem força da ayahuasca, venha mostrar
força da ayahuasca, venha mostrar o poder que tem de fazer o bem, de fazer o bem, de fazer o bem. Vem força, vem força da ayahuasca, venha mostrar o poder que tem de fazer o bem. Vem força, vem força da ayahuasca, venha mostrar o poder que eu tô aprendendo a tocar o violão. Desde jovem eu queria muito aprender a tocar, mas foi com a ayahuasca que essa vontade chegou. De aprender a tocar os rezos e aprender a cantar. E um dia, muito pouco tempo atrás, eu estava em um relacionamento abusivo e a pessoa chegou para mim e falou que eu não tinha condições de aprender a tocar um violão com a minha idade. E eu mostrei para ele agora que a gente é capaz de tudo quando a gente quer. Que a fé remove montanhas. Fica para vocês essa palavra agora final.